Olá, meus amigos, tudo bem? Bem-vindos a mais um Mapeando Resumos. Hoje, continuamos a nossa série de resumos de revisão tratando do direito processual penal. O assunto do dia é a competência para o processo penal. Vamos falar sobre o seu conceito, o princípio do juiz natural, espécies de competência absoluta, relativa, a sua arguição, o reconhecimento da incompetência e a sua relação com a coisa julgada, a fixação da competência, a competência internacional e o Tribunal Penal Internacional, o TPI. Se você já estudou essa matéria e quer relembrar ou revisar, vem comigo que vamos passar pelos pontos principais. Então, começando pelo conceito de competência, vamos lembrar aqui que a gente está falando da competência do processo penal, ok? É um pouquinho diferente do que a gente estuda de competência para o processo civil. No processo penal, a gente tem alguns detalhes diferentes, a gente vai ver. Então, começando pelo conceito, a competência é a medida e o limite da jurisdição. A medida e o limite da jurisdição. Considerando que a jurisdição é una e indivisível, a competência é o que mede, é o que limita. São as bordas da jurisdição para a atuação de um juiz. Então a gente tem o princípio do juiz natural. O princípio do juiz natural está previsto lá no artigo 81 do Pacto de São José da Costa Rica. E ele tem, na doutrina contemporânea, uma dupla função. Uma função de garantia indisponível, uma garantia indisponível do cidadão, e uma limitação insuperável pelo Estado, uma limitação insuperável. Então, garantia e limitação. A limitação insuperável pelo Estado. O Estado não pode exceder essa limitação. Então, o princípio do juiz natural, com essas duas funções, ele veda tanto o juízo de exceção quanto o tribunal de exceção. Não pode haver juízo de exceção nem tribunal de exceção. Em regra, então, o juiz que iniciou o processo, ele conclui. O juiz que iniciou o processo, que tomou conhecimento da denúncia ou da queixa, ele conclui, ele vai sentenciar aquele processo, salvo em algumas hipóteses excepcionais. Por exemplo, uma lei processual que altera as regras de competência material, uma extinção de um órgão judiciário, ou uma alteração de competência hierárquica, por exemplo. Aqui ocorre a lei processual, que ela tem aplicação imediata, ou seja, rege aquele princípio tempus regit actum, certo? Então, nesses casos de alteração de competência pela lei, como é uma regra processual, aplica-se imediatamente aos processos em curso. Quais são as espécies de competência processual penal? A gente tem a competência ratione materiae, que é a natureza da infração penal, a competência em razão da natureza da infração penal, um crime falimentar, um crime ambiental, é um crime contra a criança e adolescente, é um crime comum, é um crime federal. Qual é a natureza desse crime? Dependendo da natureza, da ratione materiae, da matéria, da natureza da infração penal, a gente vai definir a competência desse crime. Ratione functionae, que é a ratione personae também, de acordo com a função exercida por aquele agente, aquele acusado, a competência vai ser diferente. Aqui existe a competência privativa de foro, é a competência ratione functionae. Temos também a competência, a espécie ratione loci, que é de acordo com o local onde o crime foi consumado. É a comarca ou subseção judiciária. Comarca ou subseção judiciária. Comarca na justiça estadual, subseção na justiça federal. Comarca ou subseção judiciária onde o crime foi consumado. A competência funcional. Competência funcional. Vamos lembrar aqui que na competência ratione loci a gente vai observar as regrinhas lá do artigo 70 do CPP. Artigo 70 do CPP. Então vamos observar lá, é bom dar uma lida nesse artigo, que ele tem uns detalhes novos importantes, principalmente quanto ao crime de estelionato. Quando ao crime de estelionato, ele modifica a competência, que passa a ser, em alguns casos, o domicílio da vítima. A competência funcional também é uma das espécies de competência e pode ser competência horizontal ou vertical. Então a gente tem 3 espécies de competência funcional: pelo grau de jurisdição, pelo objeto do juízo ou pela fase do processo. Pelo objeto do juízo, por exemplo, tribunal do júri, e pela fase do processo, por exemplo,
as duas fases do júri, o iudicium accusationis e o iudicium causae. Ok? Então a gente tem essa diferença de competência também pelas fases do processo. Pelo objeto do juízo, a gente tem, também do tribunal de júri, a diferença entre o que julga o juiz e o conselho. O juiz e o conselho. A gente tem as duas grandes espécies de competência, a absoluta e a relativa. A competência absoluta é aquela em razão da matéria, da pessoa ou da função. Em razão da matéria, em razão da pessoa, em razão da função. Ela pode ser arguída a qualquer momento até o trânsito em julgado. E o limite é a coisa julgada pro réu, até o trânsito em julgado, então ela pode ser arguída, salvo na sentença imprópria, que pode ser arguída mesmo após o trânsito em julgado. Vamos observar esse detalhe aqui. A competência relativa, por outro lado, ela admite prorrogação, por isso que ela é uma competência relativa, e ela pode ser territorial, por prevenção, por distribuição ou por conexão ou continência. Esses são os tipos de competência relativa. A sua arguição deve ser opportune tempore, ou seja, deve ser no tempo oportuno. Por quê? Porque a falta de arguição da competência relativa gera a preclusão dessa arguição. O prejuízo deve ser comprovado para a arguição de competência. Então, mesmo que o juízo seja relativamente incompetente, se a parte não alegar um prejuízo gerado por essa incompetência, a competência vai ser prorrogada. Ela tem que comprovar o prejuízo. E quanto à arguição? O que a gente pode dizer? Quanto à arguição, ela pode ser verbal ou por escrito. Ela é realizada no prazo da defesa, ou seja, na resposta à acusação, que ocorre em 10 dias. O juiz pode declarar de ofício. O juiz pode sim declarar de ofício tanto a competência relativa quanto a competência absoluta. Aqui que eu falei que é um detalhe diferente do processo civil. No processo civil, o juiz não pode declarar de ofício a competência relativa. No processo penal, sim. No processo penal, o juiz pode declarar de ofício. E as partes podem impugnar essa declaração de ofício do juiz pelo recurso em sentido estrito, o rese. Ela só é antecipada pela imparcialidade. Então, a alegação de incompetência na contestação do réu, ela só é antecedida pela imparcialidade. O que vem antes da arguição de competência é a arguição de imparcialidade. A manifestação do Ministério Público sobre a incompetência, se o juiz discorda, ele recebe o processo como pedido de arquivamento, é o que chama de arquivamento indireto. A doutrina chama de arquivamento indireto. Em autos apartados, ocorrerá a exceção de incompetência e ela não suspende a ação. Em regra, não suspende a ação. Essa é a regra da arguição da incompetência, certo? O reconhecimento. Quanto ao reconhecimento da incompetência, o que ocorre aqui? O que a gente tem para dizer? A regra é essa, o tantum devolutum quantum appellatum. Tantum devolutum quantum appellatum. Ou seja, o tribunal vai observar aquilo que foi trazido ao seu conhecimento pela apelação. Se a parte não incluiu na sua apelação um trecho da sentença, um trecho do julgado do juízo de primeiro grau, o tribunal não vai conhecer daquele trecho que não foi apelado. Então a regra é essa, tantum devolutum quantum appellatum. Mas o tribunal pode declarar de ofício algumas questões de incompetência. A súmula 160 do STF diz que não, diz que seria uma decisão nula. Já para a parte da doutrina, como o Renato Brasileiro, ele diz que pode sim, desde que não ocorra a reformatio impégios, desde que a decisão do tribunal não seja pior, não seja prejudicial para o réu. Renato Brasileiro, então, segue essa parcela da doutrina que defende que pode sim. E as consequências para o reconhecimento da incompetência? Ela não anula o processo, ou seja, não será anulado, mas pode gerar a nulidade do ato. Algum ato relativo àquela incompetência pode gerar a nulidade, sim. E não será necessária uma nova acusação.
o processo será encaminhado ao juízo competente, que decidirá sobre os atos já praticados naquele processo. E quanto à coisa julgada? A coisa julgada é que depende. Se ocorrer a coisa julgada de um processo por um juízo, julgado por um juízo incompetente, depende se ela é absoluta ou se é relativa. Se for uma incompetência relativa, não cabe nem habeas corpus, nem revisão criminal. Por quê? Porque a competência relativa, como a gente disse anteriormente, ela preclui. A incompetência relativa preclui. Então, se a parte não alegou no momento correto, aquela alegação precluiu. Ele não pode alegar mais. Então, não cabe nem habeas corpus, nem revisão criminal, no caso de incompetência relativa. E no caso de incompetência absoluta, se essa coisa julgada for absolutória, absolveu o réu, o juiz absolutamente incompetente absolveu o réu, ele não julgará novamente. Absolveu, está absolvido. Mesmo o juízo incompetente faz coisa julgada material. Então não pode ser julgado novamente pelo mesmo fato. Já se essa incompetência absoluta for em uma sentença condenatória ou absolutória imprópria, vamos lembrar que é aquela que impõe uma medida de segurança, ao relativamente inimputável, por exemplo. Então, se for uma sentença condenatória ou uma sentença absolutória imprópria, em regra, vale a primeira sentença. Aqui rege o princípio da permanência da eficácia dos atos processuais. A primeira sentença vai valer até que ocorra uma rescisão dessa sentença. Por quê? Porque ela fez coisa julgada. O STJ definiu isso no RHC 69.586 do Pará. Já outra decisão, no HC 297.482 do Ceará, o STJ trouxe uma exceção. Foi o caso de duas sentenças transitadas em julgado, com a primeira em juízo incompetente e pena maior. Ou seja, a primeira sentença foi exarada por um juízo absolutamente incompetente e a pena dessa primeira sentença era maior do que a segunda. Então, nesse caso, o STJ relativizou aquela regra de que vale a primeira sentença e falou que vale a segunda sentença, porque a segunda foi mais benéfica para o réu e a primeira era emitida por um juízo absolutamente incompetente. Então, essa é uma exceção trazida pelo STJ. Vamos lembrar desses dois casos, que são muito importantes. No caso de incompetência absoluta, em sentença condenatória ou absolutória imprópria. E quanto à fixação da competência, como a gente faz a fixação da competência? São 6 passos. Primeiro, a gente define a competência de justiça. De que justiça é essa incompetência? É justiça federal? É justiça estadual? Competência de justiça. Segundo, se há competência originária. A competência originária de algum tribunal. Terceiro, qual é a competência de foro ou de território, ou seja, onde o crime foi cometido. É a competência de foro ou território, a gente verifica aqui. Quarto, se há uma competência de juízo da vara de falência, juízo da infância e da juventude, há uma competência de juízo aqui, é a competência de algum juízo específico, a gente verifica aqui no quarto passo. No quinto passo, a gente verifica se é uma competência interna ou competência de algum juízo específico. Ou seja, ao ocorrer algum tipo de prevenção, tem algum juiz nessa comarca que está prevento desse processo, já conheceu anteriormente dele, deu alguma decisão nesses fatos, relativos a esses fatos, tem algum juiz prevento, então verificamos se é competência interna ou de algum juiz. E por fim, verificamos se é o caso de competência recursal. Isso é uma ação originária ou é um recurso. Então a gente verifica se é uma competência recursal. Então a gente segue esses 6 passos para a fixação da competência. Quanto à competência internacional,
O que a gente está falando aqui é de extraterritorialidade, ou seja, de um crime que foi cometido fora do território nacional. Vamos lembrar que a extraterritorialidade pode ser condicionada ou incondicionada. E a regra é a competência da justiça estadual. Muita gente confunde, acha que porque o crime foi cometido fora do território nacional, ele vai ser julgado pela Justiça Federal. E não, não é. O julgamento da Justiça Federal envolve o interesse da União, ou seja, envolve algum tratado sobre aquele crime e a transnacionalidade daquele crime. Não é só porque o crime foi cometido fora do território nacional que ele vai ser julgado pela Justiça Federal ou não. Precisa, se for o caso de um tratado de direitos humanos e a transnacionalidade, aí ele vai ser julgado sim pela Justiça Federal. Mas a regra é, em caso de extraterritorialidade, crime cometido fora do território nacional, ele será julgado pela Justiça Estadual. Aqui a gente tem a teoria da ubiquidade. Teoria da ubiquidade. E é um juízo de conveniência e viabilidade. Conveniência e viabilidade da competência internacional. É conveniente, é viável julgar esse crime? Então ele será julgado no Brasil. E quanto ao TPI, o Tribunal Penal Internacional? Ele foi criado pelo Estatuto de Roma de 1998. Só que o Brasil só internalizou esse Estatuto de Roma em 2002. Então, para o Brasil, o Estatuto de Roma vale a partir de 2002. Aqui a gente tem o princípio da complementariedade, que o Tribunal Penal Internacional vai julgar complementariamente a justiça brasileira. O TPI ele julga pessoas. Diferente de outras cortes internacionais que julgam estados, o TPI ele julga pessoas maiores de 18 anos. E esse ato do país que envia uma pessoa para ser julgada no TPI se chama entrega. E o TPI julga quais crimes? Julga os crimes de genocídio, crime de guerra, crime contra a humanidade e crimes de agressão. Crime de genocídio, crime de guerra, crime contra a humanidade e crimes de agressão. Então, pessoal, esses são os pontos mais importantes da competência processual penal. Nos próximos vídeos a gente vai continuar falando, a gente vai aprofundar um pouco mais na competência por prerrogativa de função. A gente vai falar sobre a competência funcional, sobre a competência territorial, sobre a competência de juízo, sobre a modificação de competência, sobre a competência material da justiça militar, que foi modificada por uma lei muito importante em 2017, a gente vai falar sobre ela. A gente vai falar sobre a competência material, a gente vai aprofundar um pouco sobre a competência da Justiça Federal. Então tem muita coisa ainda para a gente falar de competência, porque é um tema muito importante para as nossas provas, para os nossos concursos, para os estudos em geral. A competência é um dos temas mais relevantes. Espero que vocês tenham gostado, espero que eu tenha ajudado um pouco nesse estudo, porque é um estudo bastante profundo, com bastante detalhe, né, pelo que a gente viu aqui. Isso aqui é só uma introdução à competência e espero que tenha ajudado, porque a ideia do canal é essa, ajudar as pessoas, difundir um pouco mais o conhecimento e compartilhar, que é o objetivo principal da nossa vida, né, compartilhar as coisas. Então espero que vocês tenham gostado e até o próximo vídeo e tchau, tchau, pessoal!